Em tempos de crescente aumento da terceirização, são cada vez mais comuns os casos de empresas terceirizadas que simplesmente desaparecem. Seus sócios somem sem deixar nenhum patrimônio. Nesses casos, os mais prejudicados são os empregados. Foi isso que aconteceu por 3 vezes com um trabalhador contratado como vigilante de uma instituição bancária. Nesse caso era um banco que tinha uma empresa terceirizada para fazer esses serviços de limpeza, conservação e vigilância. O que aconteceu? A primeira empresa terceirizada desapareceu, veio uma segunda empresa terceirizada e não trouxe os seus empregados. Ela assumiu os empregados que estavam trabalhando naquele banco. Essa segunda empresa, por sua vez, desapareceu novamente e veio uma terceira empresa que continuou com os mesmos empregados. Então, aqui é um caso sui generis, porque, em geral, quando se diz que tem sucessão de empregadores, há, por um lado, uma mudança subjetiva, não significa que mudam os sócios, mudam os proprietários, mas também mudam, né, mas os empregados permanecem os mesmos. Então, tecnicamente falando, há uma inovação subjetiva e uma inalterabilidade objetiva do negócio. A empresa é a mesma. Aqui, não era a mesma empresa, né? Mas, na verdade, mudava formalmente sucessivas empresas terceirizadas, só que, na prática, eram os mesmos empregados. O TRT Gaúcho reconheceu como um único contrato de trabalho todos os anos de serviço prestados pelo vigilante. Com isso, seus direitos trabalhistas e verbas rescisórias deverão ser pagos de forma correspondente ao período total de trabalho. Sobre o aspecto formal, nós tínhamos 3 empresas diferentes num lapso de tempo que se prolongou lá por, 3, 4 anos. Mas os empregados eram os mesmos e prestavam os mesmos serviços. Ora, nós não temos, então, na prática, 3 contratos de trabalho, nós temos um contrato só. E isso faz diferença na hora da apuração dos valores que devem ser pagos aos empregados, dos direitos aos empregados. Conta um tempo de serviço maior, o fundo de garantia é maior, a incidência da multa do depósito dos fundos de garantia é sobre um contrato maior e não pequenos contratos, né? Uma sucessão de contratos poderia ensejar que o primeiro, o mais antigo, tivesse prescrito, se é um contrato só, não prescreve. Então há uma série de ingerências em que o tribunal acabou tomando uma posição para além do aspecto formal, criando um conceito de uma certa forma, inovador em matéria de sucessão de empresas, né, afirmando basicamente isso. A empresa é uma ideia. Qual é a ideia? Prestação de serviços de vigilância, manutenção ou limpeza. Se ela foi sucedida no decorrer do tempo formalmente por empresas que eram empresas só de fachada ou empresas que apenas eram um contrato, porque a empresa é o que fazem as pessoas e como elas produzem bens e serviços, né? Então, se manteve um contrato só.